Iniciar a gravação, beleza. Eu tenho aqui, tem um bocado de versão aqui. Eduardo Cassiano. João 4,19. Pronto. Quando compartilhar com você, você me avisa, tá? Ok. Beleza. Aparecendo. Tá vendo logo? João 4:19. Vamos ver aqui nessas traduções que tem aqui, ó. Almeida Corrigida Fiel, vejo que tu és profeta. Disse a mulher, vejo que tu és profeta, vejo que tu és profeta. Até aqui, pelo menos essas versões aqui. Tu és, agora aqui, ó, é King James aqui, ó. Vejo que tu és um profeta. Esse aqui que estraga isso aqui. Uhum. Vejo que tu és um profeta. Queira ou não, eles querem achar uma única Bíblia que concorde com ele. Vai dizer, ó, será que os caras que traduziram isso aqui não conheciam o grego? A falácia do argumento, tá? Isso aqui é chamada a falácia do argumento. Okay? A NVT diz, vejo que és profeta, a NVT. É NVT, né? Vejo que és profeta. Beleza. Então, essa é a ideia de João 4,19. Então, eles querem pegar uma tradução nossa, o inglês que tem mesmo. No inglês que tem mesmo. Tá? No inglês que tem mesmo. Porque no inglês ele não distingue o predicativo do indefinido. Tá? Ó. A prophet, um profeta. Um profeta. Um profeta. Amém. Acerca do grego não tenho. Legal, Thor, Regine, disse-lhe a mulher. O professor, sabe por quê? Sim. Deixa eu falar sobre a estrutura da língua inglesa. Quando você fala de uma preposição, obrigatoriamente no inglês, quando você fala de uma profissão, obrigatoriamente no singular, tem que ter o artigo indefinido. Por exemplo, eu sou professor. Eu digo, I am a teacher. Entendeu? Sim. Então, na estrutura da língua inglesa, esse a é por conta da gramática da língua inglesa. Exatamente. Mas não necessariamente ali, professor tem que vir, né? Indefinidamente, né? Indefinido. Mas a gramática da língua inglesa, quando você tem uma profissão, quando você fala sobre uma profissão, no singular, né? Porque não existe umas na língua inglesa. Só o a, né? Que é o I e o an, né? Quando começa com som de vogal, ou é vogal, é an. Né? Então, por exemplo, você é um arquiteto. You are an architect. Aí, obrigatoriamente, na gramática da língua inglesa, tem que colocar. Porém, quando você traduz para outra língua, esse N, esse A não existe. Não aparece, né? Não aparece. É por isso que tem a prophet lá. Porque é tipo uma profissão. Entendi. Ah, tá, entendi. Então significa que o inglês, ele é que nem um copy, então. O copy tem também um artigo indefinido em várias situações, onde que não necessariamente é igual ao do grego. Isso. Igual ao do grego. Por exemplo, no grego nós temos pneumahotheos. Deus é espírito, no grego. E no copta, Deus é um espírito, porque o literalmente. Mas a gramática do copta diz que o um ali, que não é indefinido, ele é qualitativo, tá? Mostrando a qualidade dele. Deus é espírito, não necessariamente uma indefinição. Aí ele fala o seguinte, que é o leitor que decide como quer interpretar. A gramática não é tão firme. No grego, não. O grego é uma das línguas mais bem esmeradas do planeta. Vixe, o hebraico perde para o grego tranquilamente. Na verdade, se interpreta o hebraico a partir do grego. A partir do grego. Porque o grego que tem a ideia de nominativo, genitivo, dativo e tal, e transfere isso para o hebraico. Nesse sentido. E são coisas que acontecem dentro da gramática. Olha, recentemente, hoje, né, colocaram um vídeo lá do um professor aí, um amigo meu, né, diz que é amigo meu, não sei se até amigo até onde você critica. Se você criticar,
Eu sou uma pessoa sincera, nós somos acadêmicos, e pra mim, se alguém me criticar, tem que dizer, ó, professor, ele errou, eu assumo. Ah, cara, que eu errei mesmo, dei uma vacilada e tal. Aí, só que na hora do debate, para vencer o argumento, lá no César, lá, acerca de se poderia adorar Jesus ou não. Professor Jorge, pode levantar, levantou a mão aí, Jorge tá meio adoentado. Tomou uma ducha Jorge, ali. Tem que ter uma ducha de gelo, tá, Jorge? Pode falar, meu querido Jorge, cadê ele? E eu disse Elisa. Ele levantou a mão aqui. Ele disse Elisa. Aí o que ocorre? Antes que o Jorge falar, acho que vai escrever alguma coisa. O que ocorre? Fala, querido. Professor, eu leio o seguinte, aqui em Fortaleza, de manhãzinha era aquele climazinho ameno. Aí à tarde, pense numa quentura. Rapaz, a minha rinite não aguentou. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. É uma pergunta assim, o senhor dá a sua opinião. O senhor responde se o senhor quiser. Sim. Entendeu? A respeito de Wilson Barosky. O que tem ele? O que o senhor tem a dizer a respeito dos trabalhos dele? Olha, um grande acadêmico. O Wilson Barosky é um dos grandes acadêmicos. E um dos fiéis quando se trata de grego, que eu já observei. Até contrariando algumas coisas que alguns professores de grego falam. E ele é bem, assim, bem... Na área da crítica textual, deve-se notar o quê? Na crítica textual, ele fez um bom trabalho. Mostrando, por exemplo, variantes textuais e tudo mais, está no sentido. Eu discordo de algumas coisas dos críticos textuais, não somente dele, mas dos críticos textuais. O único problema, a questão que ocorre com a Igreja Adventista, é alguns aspectos da teologia. Não é todos, não, mas é alguns aspectos somente. Entendeu? Ó, esse Ramon que vai entrar, ele já é um apologeta, versado na língua grega, dentro da lexicografia, acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo como pessoa, prega que Deus de fato uma trindade, é uma triunidade divina. Eles têm um trabalho bem apologético. O trabalho da Igreja Adventista é um trabalho que a gente denota cristão nesse sentido, só que alguns aspectos dele já denota-se característica de uma seita. Alguns aspectos mesmo. Até chegar a convidar a Igreja Adventista para deixar alguns dogmas que ela tem, porque ela é uma igreja cristã, alguns dogmas que ela tem faz com que ela caia ainda naquela característica de seita e tudo mais e tal, que é o tal de juízo investigativo. Não é nem muito a imortalidade da alma, só para você ter uma ideia, não é nem muito isso. Porque a imortalidade da alma é um conceito que não vai levar a pessoa para o inferno ou para o céu. O problema é o entendimento daquilo ali. Aí tá. Só que alguns aspectos que envolvem já o sacrifício de Cristo. Já envolve o sacrifício de Cristo e principalmente uma mulher que é profeta e que ela tem um grau de inspiração, que escreveu o livro. Aquele livro também é paradigma para nortear uma igreja. Tá? Não significa que ela não foi usada. Não significa isso. Não conheço a pessoa, não digo nada, só consigo observar algumas coisas que foram feitas, porque eu não sou especialista dentro dos escritos da Ellen White. Até joguei fora um bocado de coisa dela aqui, que eu tinha, ainda tem algumas coisas dela aqui, mas não li ainda. Aí o que ocorre? Eles, queiram ou não, o adventismo lá do passado era muito mais taxativo, era muito mais uma visão de uma... Hoje não, tem até gente acadêmica. A Igreja Adventista tem colégio, a Igreja Adventista tem vários, tem faculdade, tem muita coisa mesmo, e faz um trabalho cristão gigantesco, um trabalho cristão. Nós temos que olhar. Aí o que ocorre? Só que alguns aspectos da doutrina deles é que a gente já olha e veja que aqui não poderia estar. Por exemplo, no batismo, a pessoa quer ser membro da igreja, ela tem que ser batizada e tem que acreditar em L. Goldwyn e nos seus escritos. Perfeito, exatamente. Nesse aí não, meu amigo. Se eu fosse entrar numa igreja adventista, falasse pra mim, papai, eu gosto de ficar aqui no banco, mas não aceito nada. Não dela que ela vai dizer. Tá? E outra coisa que foram faladas, que muitas vezes está fechado do mundo acadêmico. O mundo acadêmico não, o do mundo acadêmico sabe. Mas a igreja fechou algo aqui, assim, fechou. A igreja fechou, eu sei o motivo, na época,
foi por causa das grandes heresias, tá bom? Das grandes heresias e os livros, por exemplo, a canonização bíblica. Se a gente mexer na canonização, não vai sobrar nada de ortodoxia. Não vai sobrar nada. Mas nós sabemos que a ortodoxia, ela trabalhou justamente por causa que tinha milhares de heresias. A pessoa, você é um pai da igreja, você norteia uma comunidade, o seu amigo lá também norteia outra, vai norteando, e tem que comunicar a questão da doutrina, vocês. Só que tem pessoas que na época dos apóstolos estão pregando coisa diferente. O que você vai fazer? Você vai defender o seu povo, as suas ovelhas, combatendo isso, estudando. E o estudo deles é diferente do nosso. Eles tinham que ler mesmo para poder ter acesso. Nós não. É pegar aqui tem programas, tem isso, tem aquilo. É muito mais fácil. Deles não. É um trabalho gigantesco. Por isso que é um trabalho de vida. De vida ainda. Ainda tinha que cuidar de pessoas. Aí o que ocorre? Eles fecharam o cano. 27 livros do Novo Testamento e 39 do Antigo Testamento, já aceitando o concílio de Jâmina, 90 depois de Cristo, de Jâmina ali e tudo mais. Mas quando foram tratar do livro do Novo Testamento, começaram a colocar um paradigma, por exemplo, a autoridade apostólica. O autor do livro tem que ser ou um apóstolo ou uma pessoa próxima de um apóstolo. Se não for próximo de um apóstolo, eles não vão aceitar. Aí a pergunta que tem que calar. Quem fez isso? Deus fez isso? Com quem? Deus. É como se fosse fechar a revelação. O que Deus falou aqui, por isso que o pastor de Hermas, se você ler o livro do pastor de Hermas, meu amigo, se você não se sentir impactado com a mensagem daquele cara... Exatamente. Aí a gente vai cair naquela. Por exemplo, um dos maiores gramáticos, né, grego, conceituado, Daniel Belwares, ele não acredita que é canônico 1 de João 5:7. Mas quando a gente vai ver nos escritos dos pais da igreja, eles fazem menção. Exatamente. Aí como é que a gente resolve esse tipo de coisa? Isso aí é problemático. Problemático mesmo para hoje. Hoje o conhecimento, queira ou não tem como segurar o não conhecimento. Todo mundo vai ter acesso hoje, vai ter acesso mais ainda. No passado era obscuro, só ficava na academia. Isso vazou da academia para fora. O que ocorre? Quando eu fui estudar a história da igreja, se de fato que a Bíblia que está na minha mão vem lá de trás mesmo, aí eu tive que estudar grego, hebraico, um pouquinho de aramaico, latim, copta, algumas coisinhas, tive que entrar para poder ter acesso, senão você não tem acesso. Aí, o que ocorre? Lá atrás, a questão, por exemplo, da canonização, eles escolheram esses livros, e os outros livros, tinha outros livros que eles olharam e falaram, isso aqui não tem tanta coisa não, mas a gente vai deixá-lo como histórico. Por exemplo, o pastor de Hermas é histórico. As cartas de Inácio, de Antioquia para a igreja de Corinto, acho que é 2 cartas que ele escreveu. A de Laodiceia, dos australianos, várias comunidades eles escreveram. Já no 2º século, várias comunidades eles escreveram. No 2º século eles escreveram, mas eles são do 1º século. Eles nasceram no 1º século. Na época de João ali, 80, 70, varia bastante. Então eles viram muita coisa ali. Então, querendo ou não, eles tiveram contato com os apóstolos. Então, mas as mesmas igrejas que os apóstolos emitiam carta, eles emitiram carta também para essas igrejas. Corinto foi a igreja que deu mais trabalho, acho que praticamente em toda a história da igreja. Ela atravessa do 1º século para o 2º século, ainda que aquela situação, o apóstolo Paulo já tinha morrido. E Inácio repreendendo a igreja, só com os escritos de Paulo. Só para você ter uma ideia. E a igreja de Corinto deu uma dor de cabeça para os pais da igreja, não foi brincadeira não. Aí o que ocorre? O problema é o seguinte, os pais da igreja ficaram com medo de canonizar alguns outros livros. Eles também tinham um critério de canonização, autoridade apostólica, e algumas coisas, são 5 critérios aproximadamente. E dali eles fecharam o cano. O que entrou? Mateus, Marcos, Lucas e João entrou. Ficou faltando 7 livros que chamam de antilegômena. Antilegômena, pode traduzir assim, que é Tiago,
2ª e 3ª João. Tiago, 2ª e 3ª João, Judas, Apocalipse, Hebreus. Tem mais um, acho que 1º João entra também. Não sei se 1º João entra. Cadê qual é o outro? Sei que são 7. 7 não entraram. Ficou em observação muito tempo, mais de 10 anos, 20 anos, uma observação acerca do livro. Por quê? Demorou bastante. Primeiro porque tinha que ter lido o livro. Tinha que comparar com as escrituras. Então, é um trabalho muito gigantesco. Muito gigantesco. Tá? E o que eles fizeram? Fecharam o cano. Ó, fechamos a cano aqui. Nós vamos aceitar só esse livro aqui, que para nortear até acreditando na igreja. Porque várias comunidades não tinham domínio. Tinha um pastor aqui que usava, por exemplo, o livro dos Hebreus, outro aqui, outro tipo de livro. Então, estava mais preocupado com a doutrina do evangelho. Como que o evangelho está sendo muito... Então, eles vão fechar ali e vão tentar ajudar as igrejas na doutrina. Então, o teologizar foi o primeiro deles, que eles tiraram e começaram a combater. Até judeus, eles combateram filósofos, combateram muita gente. Todavia, o que ocorre? A pergunta que não quer calar. Quem pediu para eles fecharem o cano da revelação de Deus? Deus hoje não pode dizer algo para alguém e a palavra dele é santa. O que ele fala é santo, mano. O que ele fala é santo. E aquilo que ele fala é santo, como é que fica? Como é que fica? Como é que aquilo que ele verbaliza? Essas são as questões. Não, o que está de acordo com a Bíblia está correto. Mas se Deus dá uma revelação diferente do que ela tem ali, não que discorde, mas superior a isso, quer dizer que ele está sendo condicionado, vou te dar a palavra, Jorge, condicionado às pessoas, à igreja que ele criou, ele está condicionado a isso. Então ele não é o senhor da igreja, que norteia a igreja. Então tem todas umas questões relacionadas. O que quero dizer aqui? Não significa que uma pessoa não seja usada na mão de Deus. Por exemplo, falar em línguas, que eu falei ontem, acho que foi para um pastor que está em grego intermediário, falar em línguas foi cerceado pelos pais da igreja. Só porque Montano errou algumas profecias, só que a comunidade de Montano, que não era uma igrejazinha, era uma comunidade, eles tinham esse dom de falar em língua, que eles oravam muito, buscavam muito, então tinha essa questão, paridade com a igreja de Corinto. Ali, que a igreja de Corinto, de fato acontecia na igreja de Corinto. Aí só que os pais da igreja, por verem algumas profecias, que ele dizia que ele era o próprio Paracleto, que fechou aquilo ali. Não, isso aqui não existe mais e tudo mais e tal. Começaram a combater, e Tertuliano, que é um dos pais da igreja, que trabalhou acerca da Trindade, no final da sua vida ele voltou ainda para a comunidade montanista. Ele falava língua estranha. Então dali para a história da frente, os pais da igreja não deixaram mais. Então, queira ou não, eles fizeram algo que nem tudo que os pais da igreja a gente endorça. Nem tudo. Nem tudo. Aí a língua estranha veio lá na frente, lá com os 22 homens do herói da fé. Um deles, acho que era o Moody. A mulher do Moody conta a história que ele de fato falava língua estranha, o marido dela. Nesse sentido. Mas não era sempre também. Então tem pigmentos ali. Aí quando no século XIX é acerca daquilo, aí os conservadores falam heresia. Não é heresia, eles que estão ditando. É heresia porque na história da igreja não tem muita coisa assim e tal. A questão não é essa. A questão é como é que o homem fez com a teologia cristã. Com a teologia cristã. Tem muita coisa que fizeram que está ainda debaixo dos panos. Tá? E a questão, quem pediu para fechar o cano? Que Deus não pode falar o que está na Bíblia. Gente, o que está na Bíblia? São 66 livros. 66 livros não contam nem uma pequena revelação de Deus. Só aquilo que Jesus de fato aconteceu. E coisas transcendentes que a gente não tem o domínio do conhecimento. Por exemplo, a queda do diabo. A queda de Satanás não tá revelada explicitamente. Como é que se deu? Como é que se deu a rebelião dos anjos? Mas existiu. Mas se Deus usasse alguém para falar acerca daquilo e escrevesse um livro, a gente ia taxar o quê? De heresia. Automaticamente. Porque nossa teologia foi condicionada a dizer aquilo que os pais da igreja fizeram. A Bíblia não pode passar de 66 livros, porque alguém escrever mais. Então, isso também
é motivo de observação e também de cuidado. Não é qualquer pessoa que vai levantar. Mary Baxter. Não estou falando o que ela falou ali, mas o que ela conta em detalhe acerca do inferno, o que ela conta, muitas vezes até contraria as escrituras, né? Tem que ter cuidado acerca disso. E outras coisas não, ainda em detalhe e tudo mais, concordo com a imortalidade da alma e tudo mais. Mas se vier outras pessoas dizer que, por exemplo, foi em Júpiter, não sei, em Júpiter, Plutão, sei lá, encontrou Enoque lá em Júpiter. Isso é uma descrição pessoal, não pode ser uma revelação plena ou para a igreja. Existem revelações que elas são locais, revelação que são locais, são geográficas, e tem revelação que são universal para toda a humanidade. A revelação universal, acredito que a Bíblia está bem descrita, acerca da escatologia, do pecado, disso, de aquilo e tudo mais e tal, e o que vai acontecer. O que está acontecendo com a igreja hoje aconteceu no passado também, tá, gente? Aqui está mais intenso do que no passado. Por exemplo, as heresias do passado não morreram, ressuscitaram e entrou em várias igrejas aí. Só para ter uma ideia. Né? Nós temos 2.000 anos de cristianismo, 2.000 anos de cristianismo. E a mensagem do evangelho ainda atravessou até nos tempos atuais. Tá? E o Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Para Deus não passou nada praticamente de tempo ali. Só para ter uma ideia. Então Deus age exatamente dessa forma. Então, para falar a questão do Jorge aqui, a igreja adventista ela tem essas questões. Para mim, eu tenho que avaliar. Mas por que eu tenho que aceitar ela? Nenhuma na nossa igreja cristã, geral, igreja cristã que adota os 10 tripés da igreja, a doutrina da igreja, vai dizer que eu tenho que acreditar em Agostinho, tem que acreditar em alguém que se levantou, tudo mais e tal. Essas são as questões. Agora, se diz, olha, não, essa doutrina nossa é particular, nós não estamos querendo dizer que a pessoa tem que aceitar, aceita se quiser ali na igreja. Aí é uma coisa. Agora, dizer que só pode fazer parte dela se aceitar ela, aí já entra naquilo que chamamos de seita. Porque nem eu, nem vocês é obrigado a aceitar uma coisa que não esteja de fato calcado na palavra de Deus. Tá? Senão vai ter que nem o Papa, né? O Papa, ou aceita o Papa, ou não aceita, meu amigo. Ou aceita a autoridade dele ou não aceita. Entendeu? São essas questões aí. Nós não aceitamos isso. Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou a Bíblia não é a palavra de Deus. Por isso que hoje temos muitas igrejas. Cara, se fosse mexer mesmo, não é fácil. Não é fácil. Jorge Santos, Cláudio Cardoso, de Moura, Vila. Tá, levantaram a mão, né? Vamos começar por ordem. Vai, Jorge. Pois professor, é uma pergunta que eu fiz, eu vou já encerrar. É uma pergunta que eu fiz, porque eu dou vai tomar banho, rapaz. Eu dou aula aqui de homilética, sabe? Professor, por incrível que pareça, uma aula de homilética, a gente cai, sabe em quê? Em apologia. Os alunos, você sabe como é que é os alunos, né? Cai na apologia. Aí o conceito hoje é que está tão fácil de você buscar o conhecimento, você se aprofundar nas línguas originais e às vezes a pessoa não quer investir, acha que está caro, faz vista grossa, não está de jeito nenhum. Professor, uma pessoa não pode fazer apologia se a pessoa não conhece o básico das línguas originais dos escritos. Você concorda comigo? Concordo. Rapaz, se tu souberes que a quem mais nos critica é a pessoa que não entende, entendeu? Porque afetou alguma coisa dela, afeta mesmo, queira ou não, aí é a pessoa que mais nos critica, entendeu? Mas eu concordo sim. Exatamente. Mas é isso mesmo, pessoal. Eu estou grato aí, viu? Pode passar essa palavra aí. Beleza. Clóvis. Deixa eu só fechar aqui. Eu prezo muito pelo cristianismo, entendeu? E o que eu vou falar aqui, né, eu sempre assim, eu não gosto de ser polêmico, eu não gosto de se envolver em brigas. Principalmente quando se trata da Bíblia, né, porque a Bíblia não é para ser... quando eu vejo aqueles debates, aquele rapaz que começou, tá correndo e tal, aquilo ali é um absurdo para mim, eu nem assisti tudo. Porque ali já começou ele com aquele discurso de ódio, tal, menosprezando, eu nunca gostei disso, né? Tanto é que eu comentei... Queria me converter.
E o modo que ele falou assim, isso aí assim não é de cristão. Veja bem, eu vou dizer meu testemunho. Eu sou adventista há 25 anos. Eu sou membro ativo, tenho um cargo na igreja. E durante esses 25 anos, eu tenho conversado muito, eu tenho amigos pastores da Assembleia de Deus, eu tenho amigos, até da Testemunho de Jeová, eu tenho amigos, pessoas sinceras lá de dentro. Como eu falei, eu tenho experiência porque é uma longa história depois. Se os irmãos quiserem conversar comigo, assim, a gente pode fazer uma aula para a gente conversar, uma conversa, né? Sem debate, sem brigas. Desde que eu me tornei, é uma verdade que o senhor falou aí, professor Euler. Nós temos um voto batismal que fala, né? Você crê na profecia tal. Eu estou há 25 anos, eu não sei quase nada de Ellen White. Mas por quê? Porque eu nunca, assim, eu tenho os livros dela tal, eu nunca, assim, nunca me aprofundei, assim. Eu tenho como um comentário, né? Uma coisa que muitas vezes é dita, assim, que chega nos nossos ouvidos, é o seguinte, que se você não crê, né? Tem pessoas lá dentro que não crê, não crê não, tal, tudo, tal, aí tá lá dentro, entendeu? Discorda, tal. Tem os fanáticos de Ellen White. Tem mesmo. E tem muitos fanáticos, né? Uma coisa que o pastor Flávio Martinez, que é um ferrenho combatente dos adventistas, falou, que ele disse para o Ezequiel Gomes, vocês... Aí o Ezequiel Gomes confirmou. Eu não vi não esse debate não. Que se ele confirmou isso, o Ezequiel Gomes está errado. Vocês têm a Bíblia, abre a Bíblia, né? Agora vamos ver o Ellen White, que é a palavra de Deus. Não é assim, o Martinez perguntou para o Ezequiel Gomes. Que não é assim, não. Aí ele disse que o Ezequiel Gomes confirmou. É assim mesmo. Se o Ezequiel Gomes disse isso, não é. Primeira vez que eu vejo alguém falar isso. Nem o Adolfo, pelo aí que eu converso muito com o Adolfo, né? Não é assim. Por exemplo, nas minhas pregações, eu não cito Ellen White. Na época que ela vivia, ela dizia, eu tenho uns escritos aqui, que ela dizia o seguinte, o pessoal ia até ela pedir conselho. Ela disse, minha gente, vocês têm a Bíblia. Tem um livro dela, não estou lembrado da referência. Ela disse, olha, vocês têm a Bíblia, vocês têm que procurar a Bíblia. Eu não sou nada. Ela disse isso. Um dos livros eu não estou lembrado a referência, né? Tem aqui. O que há muito assim, muitas desinformações, muitas vezes, muitos encontros. Quer brigar, quer dizer que as outras igrejas não estão salvas, porque não guardam o salvo, isso é mentira. Né? A igreja adventista nunca pregou isso. Tem um livro chamado Nisto Cremos, não sei se eu tenho, ou algum dos irmãos tem. Não, eu já vi falar, acho que o Adolfo me falou do Nisto Cremos. Todinho o livro. Pronto, Nisto Cremos. Tem um também que foi muito polêmico, não sei se os irmãos sabem, eu não tenho ele não, eu estou para comprar, que é Questões sobre Doutrinas. Também já li. Pronto, foi uma reunião que fizeram nos Estados Unidos e perguntam, vocês pregam a salvação pelo sábado, tem lá. Por incrível que pareça, o próprio livro mesmo. É Lúcio, né? O próprio livro mesmo, ele leu, dividiu a igreja adventista. Dividiu porque tem os radicais, os adoradores de Ellen White. Tem os pregadores da salvação pelo sábado. Ainda tem essa, hein? Sabia não? Tem. Tem os pregadores que a gente prega a lei de saúde, tem os pregadores da salvação pela soja. Se você comer carne, está perdido. É tudo extremo. Desses 25 anos, eu prezei muito pelo estudo da Bíblia, né? E Clóvis, aqui no Brasil, tem coisa que eu nunca vi falar, hein? No Brasil é o seguinte, o Brasil ele tem uma cultura, por exemplo, se eu falar umas coisas aí, nós temos divergências, porém, assim, por exemplo, a questão do santuário. Tem muita coisa que dizem que não é verdade. Assim, por exemplo, muitos dizem o seguinte, alguns livros, né, não todos. Tem o Império das Seitas. É um livro chamado Império das Seitas. É muito interessante. De Martin, eu esqueci o nome dele. Apesar dessas divergências, nós nos enquadramos como uma religião cristã por conta das crenças fundamentais do cristianismo, né? Que é Trindade, salvação em Cristo. Eu nunca preguei salvação pelo sábado. Logo, se você guarda o sábado, guarda. Mas só que é o seguinte, eu nunca preguei a salvação. Tem irmãos lá que diz o seguinte, que se você não for para a igreja, infelizmente é isso. Os fanáticos, tem muito fanático. Por conta desses fanáticos, tem muita coisa deturpada. Por exemplo, eu converso com pastores da Assembleia de Deus, eles dizem, toda vez que eu converso com um adventista, sai briga, porque eles
dizem que porque eu estou guardando no domingo, estou perdido. Aí eu disse, pastor, isso não existe, quem salva é Cristo. Sábado não salva ninguém, entendeu? Sábado não salva ninguém. Eu nunca prego sábado. Porque Ellen White, disse, não, porque tem os idólatras de Ellen White. Na época dela tinha os idólatras. Ela combateu os idólatras, tinha gente que só pregava ela. Porque a irmã White disse aquilo, porque a irmã White hoje há, viu? Tem pessoas que chegam lá no púlpito, não abrem nem a Bíblia. Mas isso não é doutrina da igreja, são os fanáticos. Uma vez que a gente estava no grupo, né? Tava no grupo aí, tinha muitos adventistas lá, né? Na época eu conversava muito com o Adolfo. Hoje que eu deixei um pouquinho de conversar com o Adolfo, mas a gente conversa bastante, troca algumas coisas assim, nesse sentido. Ele que me esclareceu muitos pontos da Igreja Adventista. Me esclareceu porque na minha cabeça, eu sou um teólogo, me formei, só que a minha teologia é dogmática. Era dogmática. A gente cresce com aquele negócio na cabeça. Aí aceita a Igreja Católica e a Igreja Adventista faz parte do livro lá. Do livro. Aí quando eu vi com mais ampla, depois também eu fui adventista também. Eu fui adventista da promessa, tá? Eita, promessa, sei. Eu fui adventista da promessa e tudo mais e tal. Lá era bem radical também, bem radical. Bem radical. E também da adventista da reforma também, bem radical. A reforma não sabia não, mas... comer carne tá perdido. Esse aí era bem... O da reforma, se você tomar banho de sábado, você tá perdido, tá pecando. É um absurdo. É que nem a igreja da IDPB, né? Acho que é IDPB, não, do Davi Miranda. A pessoa tomava banho de paletó e sei que ele escutava o Davi Miranda orando, sei aonde. Rapaz, idolatria pura. Idolatria pura. Eu falei, rapaz, e meus amigos, a gente evangelizava aqui, tudinho aqui. Meu amigo, quando a gente se reunia, meu amigo, não prestava que os caras estavam mentindo muito, ou a história era verídica, né? Mas o que ocorre? Por isso que já vai de um tempinho, desde o ano passado, eu abri meus olhos para algumas coisas, né? Houve uma discussão também no nosso grupo, lá também, acerca da fala do Dr. Rodrigo Silva. Já vai começar, deixa eu dar só um pouquinho aqui. Sim. Só um detalhe, o Wilson Paroski, ele... Não concorda muito não, eles têm uma rixa, questões gramaticais. O Wilson Paroski para mim é um dos melhores cara que manja grego, o cara manja. Porque assim, o Paroski é especialista, o Rodrigo Silva não é. Ele é arqueólogo. Mas me corrija aí, eu não perguntei pro Adolfo. Quem ficou no lugar lá na UMESP, no lugar da cadeira de grego, do Wilson Paroski, porque o Wilson Paroski ia sair para fazer alguma coisa... Acho que da área que ele tinha textual, foi o Rodrigo, não foi? Eu não tenho conhecimento. Deve ter sido, não sei. Porque ele adentrou. O Milton Torres também está fazendo os seus trabalhos acadêmicos, mas parece que foi o Rodrigo Silva, né? O Rodrigo Silva tem alguns livros que não foram, pelo menos não sei se na Igreja Adventista. Eu tenho em PDF alguns livros dele, onde ele traça um perfil de um cara que conhece bastante grego, em relação a vários livros da Bíblia. Eu tenho um dele aqui que fala só sobre o livro de Apocalipse. Erros de grego aqui, assim. Erros de grego não. Para a época, é como se fosse um judeu realmente escrevendo numa segunda língua. Todo meio, como eu ia chamar, garranchudo, né? Assim, né? Muita conjunção e tudo mais e tal. E ele traça realmente um perfil como se uma pessoa que conhecesse grego. Aí por isso que ele substituiu lá. Ele é muito estudioso, né? A especialidade dele é arqueologia. Eu não sei a questão do grego. Só que ele tem um doutorado, ele tem um doutorado específico, que é a tese de doutorado dele, em cima de Lucas 23:43. Essa tese é justamente para a pessoa que estudou teologia, mas a ênfase dela é língua grega também. Por isso que se faz uma tese. Aí, para fazer tese, o cara tem que dominar o grego e tudo mais, tal, crítica textual e um bocado de coisa. Então, por isso que, como a pessoa apresenta, e o trabalho dele, muito bem feito, muito bem feito o trabalho dele, que é um trabalho de fato acadêmico, uma análise realmente linguística. Eu discordei dele só em questões gramaticais, que ele não entra tanto assim, mas na análise linguística dele é um livro, fosse ele fazer um livro daquilo aí. O Wilson Paroski, ele discorda em muito, né? Porque o Wilson Paroski é pós-doutor, né? Ele fez o pós-doutorado dele na Alemanha.
Uhum. Então ele é um profundo conhecedor, né? Somente crítica textual. Não, ele é muito Discorda, forte. assim, eu digo porque pessoas que estudaram no NASP, né, que é a Universidade de Letícia de São Paulo, dizem que é uma briga questões, assim, discussões gramaticais do grego, onde o Wilson Paroski disse que, assim, isso é um aluno lá, disse, olha, ele sabe o básico, entendeu? Tem essa briga, essa questão dele, né? E os Paroski é um monstro, é um monstro. E ele tá nos Estados Unidos... Ó, mais uma coisa para não caracterizar a Igreja Adventista uma seita. Uma seita jamais discorda dos seus membros. Jamais, meu amigo. Não existe discordância. Testemunho de Jeová não existe discordância, meu amigo. É a pior que existe. Não existe discordância. Sechonoye não existe discordância. É tudo tem que falar a mesma linguagem. A mesma linguagem. Entendeu? A mesma linguagem. Discordou, sai fora. Discordou dele, sai fora. Entendeu? E quando você vê uma igreja que ali tem discordância, de divergência e tal, da diplomacia, pode ter certeza que ali não é como se fosse um... Eu não sei adventista lá do passado, né? Mas essa do presente aqui, pelo menos no Brasil, é bem diferente das demais. Professor, aí encerrando, não é imposto não, entendeu? Tanto é que eu não sou especialista. Se você for fazer um debate comigo na Leon White, eu vou perder feio. Eu não sei nada. As únicas coisas que eu sei são coisas que eu pego coisas assim no contexto, é muito descontextualizado. Então significa, só para me entender, significa que porque eu vi um testemunho de uma pessoa, né? Pelo menos nas redes sociais é fogo, né? É bom conversar com quem realmente está dentro, vai dizer se é verdade ou mentira. Eu sou assim. Eu prezo pela verdade, quem falar. Então significa que não tipo assim, tem que aceitar Jesus, claro, mas fazer parte da membresia da igreja. É necessário aceitar Ellen White ou não? Como é que é? Não, né? Não tem a... É diferente de eu brigar, assim, por exemplo, dizer que é de Satanás, tá? Que é briga, né? Sim. Assim, você não é disciplinado, né? Eu conheço muitas pessoas que não acreditam não, acreditam só na Bíblia, e não é disciplinado. Tem uns atribulados, né? Mas, por exemplo, ela disse, tem um dos que eu, nas minhas pregações, quando eu falo, que os salvos não estão na igreja adventista. Ela é bem clara nisso. Os salvos não estão na igreja adventista. Uma seita diz o seguinte, que para você ser salvo tem que fazer parte... isso aí é dos critérios. Isso. Só que ela diz o seguinte, que não, porque ela chama até de igreja invisível. É a igreja universal mesmo. Não é a universal do Reino de Deus, não é do Reino de Macedo, não. Pronto. Diz os salvos estão em todas. Em todas. E a que tem menos salvo é dentro da igreja adventista. Ela é bem radical nisso. Isso os irmãos não gostam muito não, os irmãos que pregam a salvação toda distorcida, né? Porque sei como é que é assim, se eu colocar muitas ideias que eu penso, porque assim, eu não sigo cego. Se eu colocar muitas ideias que eu sei contra a instituição, porque tem muita coisa dogmas que eu não concordo. Nem na minha igreja eu concordo com tudo que fala aí. É briga que capaz de sair no tapa, porque tem uns atribulados mesmo. Esses atribulados é que fica pregando salvação pelo sábado, salvação pela carne, salvação por tudo, menos por Jesus, né? Infelizmente existe. E por conta desses é que as pessoas não veem a igreja adventista, como eu falei do pastor, eu nunca conversei com a adventista como eu estou conversando com você, porque toda vez que eu converso com a adventista é briga. Aí pessoal, esse adventista é fanático, eu sou bem sincero a dizer, é um fanático. Não existe isso, não existe. Né? Ele pregar isso, porque não é pregado isso. Não existe, né? Não existe. Eu não estou condenando ninguém, é uma coisa que quando eu me tornei cristão, eu via o que a gente chamava o crente, né? Eu não condenava ninguém, entendeu? Quando eu entrei, aí começaram os irmãos meus, toda a nossa caminhada é assim. Começaram a me atacar. Eu estava me defendendo, eu nunca gostei de debate, né? Eu debati muito, hoje eu não gosto não, porque eu fiquei muito inimizado, porque o pessoal vinha na minha casa para isso da minha família, que eram católicos, tá? Sei como é que é. Aí brigava, aí ficava de mal de rapaz, vamos ficar na página, vamos, né? Quem salva é Cristo, né? Mas isso aí mesmo. Mas existe mesmo. É muito complicado. Então, assim, tem muita coisa que, na época de Ellen White, distorciam até coisas que ela dizia. Distorciam, ela combateu muito isso. E uma das coisas, para encerrar, era isso. Endeusavam ela
E ela veemente, ela condenava, ela disse, olha, vocês têm a Bíblia, eu não sou nenhuma autoridade. Eu tenho, se quiser depois, eu tenho anotado a referência. Vocês têm a Bíblia. A Bíblia é a única, inclusive no livro Supremos, tem. É a única regra de fé e prática. Aí um irmão da Assembleia de Deus, que eu fiz um curso de teologia, ele disse, irmão, é verdade que vocês comparam no mesmo pé de igualdade a Bíblia? Eu disse, não é. Se algum adventista disse isso, ou ele está agindo de má fé, ou ele é ignorante, porque isso não existe. É a Bíblia e só a Bíblia, entendeu? Então, na verdade, é uma questão mal contada, né? Mal pesquisada, mal vista. Tem muito ódio mesmo também. Por exemplo, eu tenho irmãos, eu tenho pastores. Por exemplo, eu tenho conhecidos, TJ são pessoas maravilhosas. E eu, assim, a questão não é contra a pessoa, porque muitas pessoas vão contra a pessoa. E, assim, contra a sua ideologia, né? Mas, assim, eu tenho ódio, né? Eu tenho ódio. Eu questionei muitos anciãos lá, e são anciãos, tem pastor, né? Ancião, né? Questões do ostracismo, né? Quando você é desassociado, deixamos desassociado, que é a disciplina. Aí lia lá, 1 Coríntios 5, irmão, aqui no grego, não é você parar de falar com a pessoa, né? Não, aí eles fazem aquele malabarismo. Sim. Nem por isso eu fiquei com raiva deles, não. Muitos têm raiva de mim. Tem um que tem ódio, quer ver o diabo, mas quer me ver. Porque eu questionei, assim, numa boa, entendeu? E eu, assim, eu não aceito pessoas sendo adventistas e como aquele irmão, não sei se ele é adventista, não sei. Ele não falou, não sei se para ficar mal, né? Mas ele não, todos os testemunhos de Jeová falam, rapaz, ele não é da nossa área, não. Então ele é adventista, então. Ele é o que ele é. Mas assim... Mas pode ser aquele adventista que você viu, que logo no início, é porque vocês viram o que o Elton abriu aí. O que o Elton não abriu, que a gente estava assim, numa sala fechada, assim, pro YouTube, ele já começou me xingando ele. Mas não entendi, né? Primeiro que não conheço nem o cara. Né? Eu não concordo, não. Assim, não é uma pessoa cristã, né? Aí por conta disso, é dito que todos são assim. Eu conheço muitos, né? Eles são assim, briguentes, brigam comigo, porque eu digo que, não, meu irmão, o menos que tem aqui usa no WhatsApp, olha, ela disse já que você pronto. Ela disse que dos salvos aqui é os que menos tem. Aqui dentro, é o que menos tem. Né? Aí briga, chama de herege, própria da igreja, viu? E você sei como é que é. É complicado, é bem complicado mesmo. Tem que conversarmos, porque tem muitas coisas assim mal contadas. É mal contada mesmo. Dos próprios membros. Eu digo isso porque eu sou de dentro. Tem muita coisa dos próprios membros mesmo que não é verdade. Entendeu? Não é verdade. Um dos melhores pregadores que eu vi na igreja adventista, melhor que mim, ele é bem antigo, tinha até um CDzinho dele na época. O cara, poxa, pra mim, o cara tem um dom, meu amigo. O cara tinha um dom assim que é o... Tu vai lembrar o nome dele. Eu não sei o que, Bulhon. O Bulhon. Alejandro Bulhon. Pensa, uma mensagem, meu irmão. Tu é doido, eu não era nem da igreja adventista na época. O cara tinha uma mensagem... Eu vi aqui que tinha um dom de convencer a pessoa mesmo. De que a pessoa é um impacto muito grande. Aquele cara é um dos maiores pregadores que eu já vi na minha vida. Um dos maiores. Nunca vi Billy Graham pregar e nem James Swagger. Mas diz que os dois também era muito... Quem viveu no passado ali, diz que o cara sentia um impacto da mensagem de James Swagger. Um impacto da mensagem. Pensa um cara usado na mão de Deus, né? Bem, vamos lá. Temos aqui... Eu vou entrar no assunto. Eu justamente falou em Wilson Porosky, né? Eu vou entrar no assunto que vocês têm que olhar também e perceber. No nosso curso, nós temos isso aqui. Ó. Também. Dentro de nossa introdução. Vou pegar isso aqui primeiro. Antes desse aqui, a gente vai pegar isso aqui. Ó. Já falei para alguns alunos, mas vocês aí estão pegando agora. No curso de grego, não, na verdade, quando se estuda grego, você estuda isso aqui. Você quer saber profundo mesmo, se a Bíblia é a palavra de Deus, se não é a palavra de Deus, tem que estudar isso aqui, cara.
Esse aqui que vai dizer ou não se foi manipulação, se não foi, se tem registro ou não, se foi inventado ou não. É isso aí. Então, variantes textuais dentro dos manuscritos é a variação que tem, né? Vamos supor, nós temos mais de 5 mil exemplares do Novo Testamento escrito à mão, em grego ainda. Tá? Suponhamos que eu tenho o substantivo theos aqui, praticamente em 15 manuscritos. Theos, a partir do João capítulo, versículo 1, vamos supor. E em 10 outros manuscritos eu tenho Kyrios, que é Senhor. Então aqui variou, tá? Variou de Theos para Kyrios. Então nesse texto aqui, no capítulo de João, só supondo, no versículo, capítulo 1, versículo 1, temos variantes textuais. Então os críticos textuais vão fazer um exame para ver qual seria a melhor variante que tem aqui no texto. Qual foi usado por João? Foi Kyrios? Foi Theos? O escriba, ele dormiu? O que aconteceu? Ele tinha miopia? Não tem essa. Muitos escribas tinham problema de cataratas, problema de miopia, problema de glaucoma, e muitas coisas no passado. A mesma doença de hoje também era no passado, existia também, nesse sentido. Então, tudo isso. Aí o que ocorre? Isso é uma variante textual. Então a variante textual ela varia no mesmo capítulo, no mesmo versículo, nesse sentido. Ok? Então isso deve ser levado em consideração. Uma outra questão aqui, nós temos, por exemplo, pegamos um manuscrito. Esse aqui é o Códice Vaticano, é o M03A. O Códice Vaticano, vou aumentar para vocês rapidamente. Quando a gente trabalha com códice e vai fazer uma edição em grego, a Bíblia está assim, tá, gente? A Bíblia está assim. Então a gente pega, trabalha parte por parte e vai tirando aqui, ó, tudo que está aqui, 1 João capítulo versículo 25, a gente tira e vai colocar aqui, ó, exatamente aqui onde vocês estão vendo. Tá bom? O crítico textual vai fazer isso. Só que isso aqui é só desse códice, beleza? Aí nós temos aqui, ó, Kaiuki Egeinosken, ou seja, e não conheceu ela, até que um filho, nasceu um filho, ou gerou um filho, por nome dele Jesus. Olha só a forma de escrita. Eu coloquei tudo minúsculo aqui para vocês perceberem como basicamente aí eu separei, tá? Separei em classe gramatical, porque as classes gramaticais estão tudo fechadas, é tudo juntas, não tem separação. Então olha só o trabalho. O escriba podia errar exatamente por causa disso. É uma dificuldade que existia. Mesmo escrevendo junto, eles poderiam escrever separado, nesse sentido, mas escreveram tudo junto. Então isso aqui é terrível, a pessoa cometer um erro. Então a gente pega o crítico textual, transcreve para cá, exatamente como está no códice, vai fazer a primeira leitura, caiu que Geinosken, ou seja, e não conheceu ela, até que um filho, Eteken, gerou um filho e chamou Ekalesento Onomautu Yesun, e chamou o nome dele de Jesus. Observe que ele escreveu isso aqui, ó. Isso aqui é chamado de nomia sacra, nome sagrado. Algumas palavras têm essa abreviatura. A abreviação ela vai diferenciar de escriba para escriba. Mas quando encontramos os manuscritos mais antigos, eles já estão assim, dessa forma, que é um tratamento especial para os nomes sagrados. Eles entendiam ser sagrado. Aí tá. Aqui nós temos um outro códice. Esse é o códice Beza. É o M05A. O códice Beza também te pega daqui, Mateus 1:25. É um trabalho gigantesco, tá, gente? E daqui a gente coloca aqui transcrição gráfica. E aqui tá escrito assim, ó. Kai Uki Egno. Já mudou bem aqui, ó. E não conhecia ela. Até que um filho gerou Tom Ruyon, um filho Altes dela, até que gerou um filho dela. Tom Prototokon, o mais significativo é que está aqui, ó, o primogênito. Esse texto diferiu do outro texto. Esse texto é um texto dos alexandrinos, ou seja, de família alexandrina. São textos antigos de família alexandrina. Beleza. E também variou bem aqui, ó. Colocaram mais uma letra aqui, ó.
Tá? Beleza. Então, o que que ocorre? A gente pega, vai fazer comparação somente de 2 manuscritos no mesmo versículo. O que está em vermelho que vocês estão vendo são variações que houve de um manuscrito para outro manuscrito, e os dois são antigos, tá? São antigos. A pergunta que não quer calar: qual é o manuscrito mais fiel para termos o original? Essa é a pergunta sempre de um crítico textual, sempre. Essa aqui é uma das primeiras avaliações que temos. Então, variou também 1, 2, 3, isso aqui é um pronome relativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palavras variou dentro de um único versículo. Neste sentido. O que de fato saiu da mão dos apóstolos? A gente quer saber. O que de fato saiu da mão dos apóstolos? 2 manuscritos antigos da mesma família variou consideravelmente. Depois a gente vai ver o seguinte, ó. Olha só a tradução que eu fiz aqui, ó. E não conheceu ela, até que gerou um filho dela. Tá aqui, ó, ao texto. O primogênito, tá aqui. E chamou o nome dele Jesus. Isso aqui é uma tradução mais literal. Beleza. Aqui, vou mostrar para vocês já mais de alguns textos. Aqui eu tenho alguns textos que eu coloquei aqui também para vocês na gramática, para dar uma olhada. A leitura que ocorre no Códice Beza, ou Bezai, que é do 5º século, é quase exatamente igual ao da família 35 e do texto bizantino. Então, o Códice Beza, ele concorda, que é esse códice que exatamente está aqui, ele concorda com o texto da família 35 e o texto bizantino. Se pegarmos a família 35 e o texto bizantino aqui, meu amigo, nós temos uma concordância de quase 95% de todos os manuscritos que nós temos. E quase não tem erros, esses manuscritos. Só para ter uma ideia. Aí tá, então o Códice Beza concorda praticamente com a família 35, que é um grupo de família de manuscrito, e o texto majoritário, que é o da família também bizantina. Ok? Olha só a diferença é só nessa palavra aqui. Ó. E o resto, tudo ele concorda. Tudo ele concorda. No entanto, o Códice Vaticano lá em cima é mais antigo do que todos esses 3 aqui. Ó. É mais antigo. Aí a outra pergunta. Qual é o mais fiel? É o mais antigo ou o que tem mais coerência e é mais copiado? O que vocês me dizem acerca disso? Se vocês fossem assim, pensar aonde estava a palavra de Deus, era o mais antigo ou os mais recentes que tem mais coerência entre eles e mais copiados? O que vocês achariam? Minha opinião, mais antigo. E os outros? E os outros? Cadê? Foram arrebatados não vocês, né? Pode, cadê? Adriano, Eduardo Cassiano, Claudson, pode dar a opinião de vocês aí. Tô olhando vocês aqui. O Jorge já foi tomar banho. Eu acho que o que é mais copiado, hein, professor? Beleza. O que mais? Vai, Adriano. Tá mudo, Duane. Seria o mais copiado, professor? Não sei, vocês têm que decidir aí. Acho que seria o mais copiado. Beleza, vamos lá. Cláudio, pode depois fala aí. Então, essas são as questões que um crítico textual vai encarar. Entendeu? Vai encarar. Existem outras coisas aqui também. Outras coisas. Então, isso aqui, vocês têm que decidir qual é o melhor. E não comer pela mão dos outros, tá, gente? Não coma pela mão dos outros. Estude grego e vai se aprofundando em crítica textual. Beleza? É assim que funciona. Ainda hoje eu não tenho um curso de crítica textual. Porque eu gosto de... Eu não gosto de muita... Que a pessoa fale... Ah, ele tinha 3 colunas, um texto... Eu sou meio bem diferente. Clóvis Cardoso Moura... Tá, levantou a mão. Pode falar, Clóvis. Professor Euler, o que o senhor acha daquela obra... Aliás, variantes textuais do Novo Testamento? Variantes textuais... Pronto, esse aqui. Roger Almonso. De Roger Almonso. Ah, esse de Roger, né? Aqui, ó.
que é da SBB. Esse aqui é o dicionário. SBB, né? A variante textual, SBB mesmo, variante textual do Novo Testamento de Roger Omâncio. Essa daí mesmo que ele mostrou, acabou de mostrar aí. Isso. Quer dizer que tem tudo, tá cheio de obra tua aí agora, né? Mas é bom fazer a biblioteca de vocês tem que criar a biblioteca de vocês, tá? Tem que ter, meu amigo. Para descobrir a verdade, tem que ter livro mesmo. Aí tem que ter. Essa variante textual eu comprei ela faz 10 anos atrás, você acredita? É mesmo, né? Eu tenho ela aqui. Acho que é aquela que tá aqui. Tem uma também. Também. Por aí, Também. Roger Tem uma Omâncio. também. aqui, ó. Aqui, ó. Novo Testamento. Exatamente, o Novo Testamento também. Segura aí que você. Tem um azulzinho, né? Tem um azul. Variante textual do Novo Testamento, a análise de avaliação do aparato crítico do Novo Testamento grego. Isso aqui eu tenho. Gosto muito dessas avaliações. Agora a gente vai cair numa questão interessante que vai envolver tudo isso aqui. Até aqui, beleza. Até o que vocês viram, tranquilo. O que ocorre agora? Segura aí. Eu sou uma das pessoas que eu sou crítico. Eu sou crítico com tudo, praticamente, né? Com tudo. Eu não sou cético, não, mas sou crítico. O que ocorre? Antes do século... Eu vou até botar um pouquinho antes, assim. Antes do final do século XVII. Não existia um avanço de crítica textual. Não existia. A igreja medieval copiava o manuscrito grego, e o manuscrito que eles copiavam é da família texto bizantino, da região de Bizâncio. Os escribas de Bizâncio copiou bastante texto ali, os textos ficavam de fato com os monges não ficavam na cidade, porque ele acreditava que a igreja cristã estava entrou numa apostasia, e eles eram mais camponeses. Eu tenho vários livros de história da igreja que eu li todos eles, né? E eles ficavam mais copiando os manuscritos lá nas suas comunidades. E eles eram afastados, de fato, da comunidade da igreja e nem entravam na igreja. Eles tinham lá um culto que eles faziam e tudo mais. Os monges. É dominado pelos monges. Aí tá. Só que a igreja também copiava os manuscritos e depois fazia a tradução para o latim, do latim para outros idiomas. E aonde eles chegavam com as caravanas, e ali eles estabeleciam, nessa época eles tinham uma ideia mais católica, totalmente católica, e estabeleciam, e a maneira de ser cristão naquela época era pela porrada, tá, gente? Ou cristão, se não for cristão, ele escreve exatamente isso, nesse sentido. Aí tá, as bruxas se convertiam, aparentemente, as pessoas eram católicas, mas também não deixavam as suas crenças. Até foi incutido dentro do seio da igreja, a igreja medieval, essa época é chamada a Idade das Trevas, que a igreja mergulhou numa treva, gente, terrivelmente. Isso é chamado na teologia histórica, na história da igreja, como Idade das Trevas. Aí o que ocorre? Nessa época, eu não sei qual fala ali, que teve alguém que falou que estava passando por dificuldade, passando por isso, passando por aquilo. Ele falou assim: olha, rapaz, eu tenho aqui o braço de João Batista. Se você comprar esse braço de João Batista, é só um braço, não é nem o corpo dele todo, é só um braço. Todo o mal da sua casa vai sair. Então tinha essa crença mesmo. Era braço de João Batista, era perna não sei de quem. Aí eles começaram a fazer imagens mesmo, para proteger. Tá? Os terafins lá do passado voltaram novamente e começaram a usar como amuletos. E a igreja não repreendia acerca disso. Utilizou da ignorância das pessoas. As pessoas não conheciam o grego, não conheciam o latim. Latim só de falar mesmo. E quando rezava uma missa, tá, gente? A missa era rezada em latim e um outro povo era uma outra língua. A pessoa só entendia amém, amém, amém. O restante não entendia mais nada. Que a missa era rezada em latim. Aí, o que ocorre? Dentro desse pressuposto, o Novo Testamento foi muito copiado, no sentido, por exemplo, muito traduzido para outro idioma. A tradução vem de fato do latim. De fato do latim. A tradução diretamente do latim. E não diretamente do grego. O grego passou para o latim, do latim passou para outros idiomas. Aí, o que ocorre? O sistema de manuscrito que nós temos em latim e também dentro do escrito grego é um estilo mais bizantino.
O Códice Vaticano não foi copiado mais, o Códice Sinaítico não foi copiado mais, o Códice Beza não foi copiado mais. Todos os códices que pertenciam à família alexandrina, ele não foi mais copiado na história da igreja. Em nenhum momento, esses códices se perderam. E a igreja não usava exatamente esses códices. A pergunta que não quer calar, por que a igreja não usou mais esses códices? O Códice Vaticano foi encontrado intacto dentro da biblioteca do Vaticano. Alguém colocou lá, não era copiado, ficou lá. Os críticos textuais, com a mentalidade de mais próximo é o melhor, encontraram não somente um códice, o Códice Vaticano, o Códice Beza, o Códice Sinaítico, o Códice Alexandrino, que tem tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. E quando foram comparar esses códices, gente, em cada versículo, eu coloquei um aí, dois, a mesma família, tem variantes que discorda de Mateus a Apocalipse. É muita variante, milhares de variantes. Se os escribas... Pode falar, Cláudio. Ô, professor, vou ter que me retirar. Vai para onde, homem? Pode ir lá. Vai lá, querido, vai lá. Vai ser uma todos. Pai do Senhor, vai com Deus. Depois tu assiste a aula que está sendo gravada, tá? Beleza? Amém. Aí tá. O que ocorre? Esses códices não foram mais copiados para as comunidades cristãs que estavam em várias partes do mundo. A pergunta que não quer calar. Por que a igreja não utilizou para copiar esses manuscritos para o latim? Porque usou uma outra família de manuscritos que concordam muito esse manuscrito. Aí essas são as questões. Esses manuscritos também foi rejeitado pela igreja justamente porque eles não continham já a perícope da mulher adúltera, não continham mais. Aquela brecha que fica, não tem como colocar a perícope, é muito extensa. Mas eles não tinham. E eles vêm todo do Egito, praticamente do Egito. A maioria também dos manuscritos de Ornico, dos evangelhos, vem também do Egito. E era no Egito que a heresia saiu de lá. A maioria das heresias saiu do Egito. Levantou-se a ideia que quem copiou esses manuscritos não foram exatamente os cristãos devotos da igreja, mas aquelas pessoas que eram hereges e tinham suas comunidades. Uma das diferenças é justamente na briga que houve entre Ário. Ário era presbítero de Alexandria no Egito. No Egito, só para ter uma ideia. E Ário também tinha manuscrito. Aí o que ocorre? Uma das divergências justamente na crítica textual é justamente aqui. Ó. João 13:13. Vamos abrir a Bíblia aí, João 13:13. Alguém escolhe Almeida Revista Corrigida e outro escolhe Almeida Revista Atualizada. Uma das ou NVI, tanto faz. Eu vou ler uma das duas aqui. Cadê? Eu tenho uma aqui. Cadê? Rapaz, é bênção da aqui uma. Aqui é outra atualizada. Quem achar primeiro, fale para mim aí. João 3:13. João 3:13. Acho que é 3:13. 3:13, isso. João 3:13 diz o seguinte: Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Aí tem uma interpolação, né? Que está no céu. Qual é essa tua Almeida Revista? Beleza, ela tem um colchete, não tem? Isso, uma interpolação, né? Que está no céu. Cadê a corrigida aí? Acho que a corrigida é a única que vai falar isso aí. Quem achar a corrigida, pode ler aí. João 13:13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Perfeito. Essas duas leituras tá boa. Achou uma aí, Adriano? Tá fechado teu áudio. Tô acompanhando o grego aqui. Ah, beleza. O grego tu vai ter... Tu tem dois tipos de grego ou só um? Só tem um só. Beleza, tem que comprar o outro também. E quem quiser o texto recerto, comprar os 3 tipos de texto. O texto recerto,
O texto, ainda tem quarto, né? Agora, ainda não tenho ainda, da família 35. Eu tenho somente no computador, tenho ela. Tá? Eu tenho a de Jerusalém aqui. Posso ler aqui? Pode ler na de Jerusalém. Deixa eu achar aqui, rapidão. É o texto crítico também que ela aborda, vai. João 3:13, né? Exatamente. Isso aqui é só um pouquinho da brincadeira que fizeram. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. O filho do homem, beleza? Tem mais alguma palavra depois não, né? Não, aí só tem aqui na rodapé, não se trata de afeição, verbo no passado, Cristo fez alusão, o texto como... Aí dá uma referência aqui. Sim. Visto do céu, ele pode dar-nos a conhecer o mistério da vontade divina, só isso. Exatamente. Ele não coloca, eu tenho também aqui, ele não tira, ele já tira parte. Outros não, colocam colchetes. Ela fez isso aqui também, quem fez também isso aqui também, não somente com esse texto, mas arrancou todos os textos que não pertencem ao texto mais antigo, que foi a TNM. A TNM arrancou tudo. Eu tô com ela aqui, ele não tem não. Ó, exatamente, ó, TNM aí, ó, de cinza, essa daí mesmo. Então, eles arrancaram tudo. Os escritos textuais não deixaram a leitura, mas para eles também concordam que ali não é uma leitura original, mas uma interpolação. Aí tá, esse é um dos que existiram. Tá? Aí o que ocorre? Na era como é o nome, rapaz? Na era da história da igreja, até o século XVII aproximadamente, depois que Erasmo de Roterdã fez aquele seu texto, o texto dele foi trabalhado, tudo mais e tal, essas coisas todas, foi traduzido por diversos outros idiomas. Uma Bíblia que nós temos hoje dele é a Almeida Revista Corrigida, e quem reproduz hoje o texto Recepta é somente a Sociedade Bíblica Trinitariana, nesse sentido. Ela reproduz. A Sociedade Bíblica do Brasil, a Sociedade Bíblica das Unidas, acho que nunca usou o texto Recepta, porque foi uma criação depois. Né? Nenhuma sociedade hoje está usando, incutiram essa daqui. Quando foram traduziram do texto mais antigo, do texto eclético, a NVI, Nova Versão Internacional, isso aqui é do inglês para o português, colocaram a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Nova Tradução na Linguagem de hoje, e todas as Bíblias hoje estão voltadas ao texto crítico. Esse texto aqui que vocês têm, texto crítico, tá? E Nestlé Hallard, todas elas voltadas. Na época, há uns 30, 40 anos atrás, por aí, 50 anos atrás, como se usava uma tradução, começou-se a espalhar pelas bibliotecas, pelas editoras, melhor dizendo, das editoras da biblioteca também, as livrarias cristãs. E na questão das livrarias cristãs, a pessoa que ia comprar um livro via a capa da Bíblia toda bonitinha, nesse sentido. E começaram a comprar esse texto. E aí eu pergunto para vocês, quem foi o pastor ou teólogo que orientou na igreja de vocês? Também eu falo para mim na minha, já digo que ninguém orientou, que esse texto era um outro tipo de texto passado por uma reconstrução textual. Na igreja de vocês? Ninguém. Na minha igreja também ninguém. Na calada começou a introduzir ele. Lembra que a gente faz uma leitura alternada? Está na igreja aqui, o irmão vai fazer uma leitura alternada. E eu gosto muito de ler assim, uns 10 versículos, porque eu quero que a igreja também repita, né? Eu leio um versículo, a igreja lê outro, e assim alternadamente até o final. Responsiva, né? Nossa igreja é alternada. Aí o que ocorre? Meu irmão, um tava com nova tradução do Novo Mundo.
Eu nem sei também, né? Nem sei. Onde tá? Com certeza. Depois da orientei lá. Uma tava com NVI, outra tava com a Thompson, outra tava com. Meu irmão, a igreja não conseguia, não. É aquele barulho doido. Por quê? Porque foi introduzido um texto crítico com a tradução. E por causa da capa e tudo mais e tal. E queira ou não, os seminários adotou aquilo ali sem saber, de fato, de crítica textual. Crítica textual. Por quê? Não houve nenhum concílio, seja, por exemplo, nem do departamento de missiologia, nem do departamento de educação cristã, nenhum, não houve para aclarar a igreja que vai adotar esse texto agora. Porque ele está sendo foi substituído ao Almeida Revista Corrigida, que era a tradução lá antiga, lá de trás. Almeida Revista 1000 alguma coisa lá. E foi introduzido. Uma das outras foi também substituída pela Bíblia de Jerusalém. E quando começou o negócio de internet, aí piorou. E Marcos Andrade Abraão, a Bíblia de Jerusalém é uma das melhores, próxima do original. E próximo sei de queimar lá do original e tudo mais e tal. Agora a pergunta é, vocês estão sabendo disso? Sabe disso agora? Quem estuda grego tem acesso a isso. A questão é, por que mudar o texto? Qual foi a diferença brutal que o texto crítico impactou a igreja? Na verdade, o texto crítico abriu um espaço para as testemunhas de Jeová não usarem mais o texto recepto, a tradução do texto recepto, que eles usavam, o texto recepto, para usar o texto mais antigo, porque o texto mais antigo dá base mais para eles. Dá base mais para eles. É rejeitado. Está escrito no site. Rejeitaram. E não somente eles que usam. Entendeu? Não somente eles que usam. A questão é o seguinte. Perguntaram de mim, o senhor adota qual texto? Fala, cara, minhas questões particulares eu nem gosto de falar. Eu gosto de falar questões técnicas. Eu sou um crítico. Um crítico. Não é porque eu estou usando só o texto crítico que eu adoto o texto crítico. A questão é como que avaliaram isso aqui? Como que reconstruíram? Tá aqui, eles contam como é reconstruído. Questão de variante textual. E outra coisa, não são fiéis ao seu princípio. Eu provo texto mais antigo que eles não adotaram. Eles adotaram por causa da coerência que um pai da igreja usou, alguém usou, só que eles não ultrapassam para o texto para o texto majoritário. E nem a família 35. Eles não usam. Agora, se pegarmos o texto recepto, família 35, e o texto majoritário, seja o texto bizantino 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, não interessa, eles concordam em 95, 96% de Mateus Apocalipse. Para você encontrar uma variante, vai demorar. Agora, se você pegar os manuscritos, só os manuscritos, é discordância do começo de Mateus até o livro de Apocalipse. Só para você ter uma ideia. E o que eles fizeram? Reconstruíram, até todos nós podemos reconstruir. Reconstruíram e falaram, essa variante é a melhor. E deram uma justificativa para ela. 1 João 5,20. Foi alguém que falou alguma coisa de 1 João 5,20 aí. Eu não sabia na época. Depois que eu vi muita gente, a gente está em fase de observação em algumas coisas, né? De fato, a gente não encontra um texto, nem no texto recepto, no texto crítico, nem a família 35, 1 João 5,20, do jeito que está no texto de Erasmo. Agora, paz dos senhores. Eu não sei se eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui o abençoado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu mostrei. É o abençoado Gregório. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só o que acontece. Será que é Gregório? Não, Gregório não. Deve ser Cipriano. Isso. Não é São Cipriano, não. Bora, Cipriano. Gente, tem tanta coisa aqui que eu me perco, ó. Eu vou achar um documento meu, ó. Nem achei o abençoado. Mas era para ser Cipriano. Rapaz. Não tô lembrado. Será que eu errei o nome? Vamos colocar Gregório.
Na minha cabeça tem dois, Gregório e Cipriano. Não, também. Acredito. Eu ia mostrar a citação que ele faz de 1 João 5,20. Não consegui achar o abençoado. Ó, mas por que não consegui achar? Vê se ele tá aqui. Cipriano, tá aqui o abençoado. É 5,20 ou é 7? A citação. Eu acho que eu Perdão, já vi 1 João acho que 5,7. eu acho que eu já vi o senhor falando sobre essa citação mesmo. Cadê? Vou até colocar aqui. Deixa eu lembrar como tá lá. O Espírito. Eu já transferi para você que achei o abençoado aqui já. Achei o abençoado. Vou transferir para vocês agora. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é terceiro século, tá, gente? Segundo, terceiro século, tá? Cadê? Aqui, ó. Segundo, terceiro século aqui, tá? O Senhor diz, eu e o Pai somos um. Quem disse isso, gente? Eu e o Pai somos um. O evangelista, quem foi? João, perfeito. Eu e o Pai somos um. Ele disse que o Senhor disse. Aqui, na verdade, é Jesus, de fato. Mas quem escreve isso é João. Está ainda escrito. Está ainda escrito. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estes três são um. Aqui tem um 21 aqui para mostrar a referência. Que referência é essa aqui, ó? Ele vai mostrar a referência. Cadê? 1 João 5,7. Está aqui a referência. É a citação de Cipriano. Um pai latino do segundo século. Eu não sabia disso. Eu soube ano passado disso. Um pai latino. Onde o senhor achou essa referência, professor? O quê? Onde o senhor achou essa referência? Qual livro, professor? Não, exatamente nesse livro aqui mesmo. Aqui eu vou mostrar para vocês. Ó. Aquela questão patrística. Ah, tá. Pesquisando? Não, foi no canal do pastor Rafael Rocha. Ele está fazendo uma pesquisa acerca da Trindade e ele achou esse livro aqui e nos comunicou. Tá? Exatamente isso. Com certeza ele pegou o aparato crítico um aparato crítico de Tischendorf. Provavelmente Tischendorf vai citar isso aqui. Então, Cipriano, um pai da igreja do segundo ao terceiro século, obras completas, ele faz a citação que concorda mais com Erasmo de Roterdã. Tá? Erasmo de Roterdã. São Cipriano, não. Cipriano. São Cipriano o nome dele mesmo. Então, basicamente, ele vai fazer essa citação. Cadê, abençoado? Onde está o... Eu passei por ela, não é? 121 vezes? Não. Ah, tá. Peraí. Aí, ó. Quando ele fala da unidade e a indivisibilidade da igreja prefigurada nas escrituras, ele vai falar que houve uma citação. Isso aqui é um pai da igreja de fala latina e a época dele, segundo o terceiro século. A pergunta é, cadê o manuscrito que ele está referenciando? Diz que está escrito. Isso é bem antes do concílio de Nicéia. Bem antes do concílio de Nicéia. Mas ele diz, está ainda escrito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha essa fala aqui que é problemática. Ó. Estes três são um. Cadê? Cadê esse manuscrito aqui? Esse manuscrito só aparece no texto Receptus.
essa frase aí, ó. Cadê? Bíblia em grego. Vou pegar aqui de Stefano aqui. Cadê o abençoado Stefano? Texto recepto. Vou pegar esse aqui. Texto recepto de Stefano. Vai aparecer para vocês aí. Você sabe que livro é esse aqui? Que livro é esse aqui? Católica. Católica. Se fosse numa escrita mais numa fonética mais moderna, do grego moderno. Catholici. Epistole Petro. Catholici. Epistole Petro. Mas cadê o resto? Primeiro, segundo, terceiro epístola de Pedro. Então, está bem aqui, então. Epístola de segunda, era para ser alfa, beta ali. Vamos aqui. Primeira de João, ó. Epístola Ioanno Catholicae Petro. Oh, deixa eu ver aqui. Petro não, é Prote. Prote é primeiro, quer dizer. Petro aqui. Prote. Tudo maiúsculo, tá? 1 João, capítulo... Oi, vai falar. Estava fazendo essa pesquisa para eu achar o documento aqui na internet. Aí tem um site do Querubim, né? Tradução Novo Defendida. Aí tá falando sobre o texto de Cipriano de Cartago, né? Sim. Sobre justamente essa... Depois eu posso mandar no grupo. Ele é recente esse artigo dele? Deixa eu ver aqui a data. Não sei, não estou vendo aqui a data. É 2019. É, recente então, bem recente. Ele liga, pô, quero vir. Aí aqui tem... Falando aqui um texto bem extenso. É que ele vai, na verdade, ele deturpa a história da igreja. Deturpa. E vai, não tá escrito em grego e tal. Ele deturpa a história da igreja. 1 João 5. Sabe por quê? Porque fala da Trindade, meu amigo. O que falar da Trindade, eles vão dar um jeitinho. Extinto martyrum. É o que testifica. Vamos traduzir assim. Este é o que testifica. Tá? Deixa eu ver aqui. Pega aqui. Não, pegar daqui da perícope. Eu não sou acostumado a ler em texto recepto. Mas ele nos ajuda aqui, ó. Rutos, vou pegar daqui dessa perícope aqui. Rutos estin ho elton. Este é o que veio, aqui é um participo verbal, tá, gente? Ele é substantivado aqui, ele não está na função de adjetivo, assim, mas na função, só por causa desse artigo que vai na função de um substantivo. Então, este é o que testifica. O que elton, o que veio, melhor dizendo, o que veio. Esse o que veio é predicativo disso aqui, ó. Predicativo do jeito, em análise gramatical. Dihridato. Aqui vem de dia, que é uma preposição de a. Aqui é di, porque nós temos aqui essa vírgula, que é um apóstrofo, porque a minha outra palavra começa com aspiração áspera e começa com uma vogal. Dihridatos. Este é o que veio por meio de água, kaihamato, e sangue. Este é o que veio por meio de água e sangue. Jesus Christos. Jesus Cristo. Não emtorridati monon, ou seja, não em água somente, ou não por meio de água. Essa é a ideia. Por quê? Porque aqui nós temos dativo também instrumental. Não por meio de água, somente emtorridati kaitohaima, mas por meio de água, kaitohaimati, por meio de sangue, kaitopneuma, e o espírito, extinto martyrum. O espírito é o que testifica. Martyrum é um particípio verbal também, tá? Predicativo de pneuma, é o que testifica. Rotitopneuma, porque aqui é uma conjunção causal, ela diz por quê, tá? Da oração anterior, porque o espírito
Estin realetheia, é a verdade. Hot 3, aí vem, ó. Porque 3, aqui é masculino, tá? Eisin são 3. Hoi martiruntes, o que testifica. Endourano, no céu. Hopater, o pai que testifica no céu. Hologos, a palavra. Kaitorhagio, o santo pneuma, o santo espírito. Aí vai, ó. Kairuto roi 3 hen eisin. E estes, os três, literalmente, estes três, são. O que está escrito aqui? Estes três são um. Olha só. Do Pai, da Palavra e do Espírito Santo. Esses três estão um. Ele só cita uma parte. Ele só cita isso aqui, ó. Cadê? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Aqui, ó. Estes três são um. Esta é a citação de Cipriano. Vou pegar até a citação dele. É só a metade do versículo que ele utiliza. Ele ainda está escrito. Ele pega daqui, ó. Daqui. E vem daqui. E cadê? E daqui. Atestado por Cipriano. Pergunta é: cadê o manuscrito que Cipriano estava usando? Rapaz, não apareceu para você, não? Eu achei que estava até aparecendo. Olha o que eu fiz aqui. Mas é porque por causa do meu... É desse abençoado aqui, ó. Olha ó, o que eu fiz para vocês. Eu estava lendo em grego. Se vocês estão vendo. Mas olha só, aqui, ó. Hopater, o pai. Hologos, a palavra. Kaihohagios, pneuma. E o Espírito Santo. Kaihuto, esses três, ó. Roi 3. Os três. Ren, numeral ren, neutro. Eisin são. Estes três são um. O gênero neutro é exatamente para distinguir que não está falando que são três pessoas iguais, não. Mas é uma distinção em pessoas, mas em substância diz que é a mesma. Por causa do gênero neutro aqui, que indica natureza. Apareceu para vocês aí? Sim. E é exatamente o que Cipriano cita aqui, ó. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estes três são um. A pergunta é: cadê o texto, o manuscrito que Cipriano utilizou para dizer? Porque eu não posso dizer que ele inventou da cabeça. Eu não posso dizer que Cipriano inventou da cabeça dele, dizendo que, não, ele sempre foi uma invenção, ele não... Ele fala latim. A única desvantagem que nós temos, nem tanto assim, porque é em latim, mas nem tanto. Mas não é um latim do 9º século. É um latim do 3º século, gente. Então, no 3º século já tinha essa ideia. Já tinha essa ideia. Tá? Já tinha essa ideia. E cadê o manuscrito que ele está usando, que diz que está escrito? Porque, com certeza, ele tinha um manuscrito disponível. A questão, muitas vezes, de Diocleciano, o Diocleciano queimou, mas pensa em queimou vários livros das escrituras em grego. Foi tudo inventado pela igreja, porque só temos vários... Meu Deus do céu, para com isso. Tá? A gente não tem tradução do 2º século. Tradução do 2º século nós temos. Inteira do Novo Testamento. O copto é o quê? O texto que em siríaco. Todo o Novo Testamento em siríaco. O fragmento de manuscrito que nós temos ali é porque queimaram muitos manuscritos. Só para ter uma ideia. E a igreja também tem uma tradição. Vai copiando para um outro manuscrito, e o outro manuscrito a igreja nem queimava, jogava fora. O judaísmo não. Se fosse dentro do judaísmo, dizer assim, não, o manuscrito mais antigo completo do judaísmo, do Antigo Testamento, data do século 8, 9 e 10, gente. O mais antigo. Significa que nunca teve uma literatura na época de Jesus? Não é por aí. Não é por aí. Por quê? Porque os judeus têm um costume. Quando ia se desfazendo, eles copiavam fidedigmamente, e depois daquilo ali eles queimavam. É claro que não vai achar registro porque está queimado. O que achou com ele foi a biblioteca, as cavernas de Qumran.
tudo fragmentado, mas tem uma paridade, mas o restante não tem mais. Não tem livros e mais, e o Novo Testamento tem, porque a igreja não queimava, ela jogava. Deixava para lá e tudo mais, é que ela foi achado, muita coisa. Aí a questão é, eu não sabia até ano passado dessa informação. Até ano passado. E com certeza foi Tischendorf que o pastor Rafael deu uma olhada, mas é sempre assim. Muito importante para quê? Questionar. Fazer um questionamento. Tá? Fazer um questionamento. No terceiro século. Outra coisa, na crítica textual, aqui, ó, eles levam em consideração também manuscritos antigos. Mas eles não colocaram, nem aqui nem neste ela colocaram Cipriano citando no terceiro século essa passagem. Simplesmente tiraram. Pode falar, Adriano. O senhor tem a obra de Tischendorf? Eu tenho no computador só. E quem faz dela, tem um colega meu, que ele faz a obra de Tischendorf, é o Mota. É o Mota. Não sei se o Clóvis conhece o Mota. Não conhece o Rogério Mota, não? Não, assim, por nome eu posso conhecer assim, mas por nome eu não me O recordo. Adolfo que me apresentou ele. É um cara que ele se tu tiver uma Bíblia lá de 1000 e cacetada, ele restaura tudo aquilo ali. O códice de Angelus Maius, que é só sobre o Vaticano, ele que me deu. Angelus Maius. O trabalho dele é fenomenal. Gramáticas antigas que não existem mais, ele restaura tudo. É um cara que trabalha nessa área e ele também é um cara que instala Bibleworks. Ele que instalou o Bibleworks para mim. Ele que instalou o Bibleworks para vários alunos meus. Entendeu? Ele está lá na casa dele lá. Um cara fenomenal. O Adolfo que nos ajudou a ver ele lá. E também ele tem muitas... Ele tem uma máquina. Se você comprar um livro assim muito raro, ele escaneia e faz todo um PDF e faz um trabalho para você. Interessante que ele faz. Muito bacana a máquina dele lá. O seu Bibleworks é o 10ª edição? É, a minha é a 10ª edição. Que não é mais vendido, né? Não, exatamente. Não é mais vendido ele. E é muito bom, muito bom. Né? Tem tanta coisa aqui que eu nem consigo mexer de tanta coisa que existe nesse Bibleworks aqui. Ele, assim, não foi mais produzido por conta do... Assim, pelo menos que eu li. Porque as pessoas não estavam mais procurando. Aí eles encerraram. Eu só sei que eles tiveram um grande prejuízo, porque na época quando eu comprei o Bibleworks, mas eu comprei de alguém que estava vendendo na internet. Eu não sei se foi do original, não sei. Sei que o cara instalou aqui para mim aqui. Só que quando eu fui ver o manuscrito, não pegava o manuscrito, eu fiquei chateado. Aí a Adolfo falou assim, não, vou te mostrar um cara que vai instalar o Bibleworks bacana. E pegou o que eu queria manuscrito, na época eu queria investigar. Depois que eu fui conhecer essa biblioteca aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Depois de tanta pesquisa, mas aqui também não é fácil, tá? Cadê? Como é que eu vou fazer para vocês aqui, ó? Uma outra biblioteca para vocês pesquisarem. Aqui. Apareceu aí? Sim. Essa é a famosa biblioteca de Daniel Wallace, dentro da manuscritologia. Aqui tem milhares de manuscritos, meu amigo. Só para você ter uma ideia. Tá, mandou até aguardar aqui, deve ser minha internet. Então, aqui milhares de manuscritos. Deixa eu ver se eu consigo... Mandou aguardar aqui, deve ser... Ah, travou aqui. Ah, agora mexeu. Milhares de manuscritos tem aqui, tá bom? Quer ver algum papiro? É o Manuscript Search, é esse nome do site. É esse aqui, ó. The Center for the Study of New Testament Manuscripts. Esse aqui que é o site dele. Não pode baixar isso aqui, ó. Deixa eu voltar com aqui. São vários manuscritos. Aqui ele dá um... Deixa eu ver aqui. Você coloca aqui, ó. Papiro. Maiúsculo, minúsculo. Vamos colocar um... Deixa eu colocar um papiro aqui. Maiúsculo também. Século IV. Século V. Vê o que nós temos aqui. Não temos de Halter. Manuscrito de papiro. Tal.
Chesterfield, alguma coisa assim esse nome, né? Chesterfield. É um Chester, né? Chester Beauty, Beauty, isso. Ó, ele tem a Depois da Septuaginta. versão, é, Chester Beauty. Exatamente. Septuaginta. Deixa eu ver aqui um outro aqui. Tem alguns que ainda não são catalogados. Mas que tem muito, cara. Muito mesmo, muito que você pensar. E se você não achar aqui, você tem que achar no Oxirrinco, que é um outro gama de manuscritos. Olha isso aqui, ó. Códice Vaticano. Isso aí, esse aqui é o códice, gente. Deixa eu ver aqui para vocês aqui. Olha esse códice aqui, ó. Na época, exatamente fizeram isso. Isso aqui que era... O nosso livro vem disso aqui, tá, gente? A igreja não inventou o códice, claro. Mas contribuiu bastante para que a gente entendesse esse códice aqui, ó. Aí vamos ver aqui. Olha só como ele é, ó. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Isso aqui tá bem limpo. Isso aqui já tá bem limpo, bem trabalhado. Olha aqui, gente, bem aqui, ó. Biblos, livro. Ó, Catá, Matithaio, Mateus. Alguém escreveu nesse códice. Ele tem quantas colunas aqui? Deixa eu ver aqui. Ele tem 1, 2, 3 colunas. Livro de Mateus, já colocaram aqui. Ele tá bem limpinho já, bem limparam ele. Tá? Com certeza tava bem sujo. E aqui, olha a letra, tudo bonitinho aqui. Eles melhoraram toda a letra dele, pode ver. Ó. Biblos, Genesteos. Olha a nome sacra. Jesus Cristo, Rui, David. Consegue ler, Adriano? Rui, David, Rui, Abraham. Até o tamanho da letra aqui. A ver, Abraham é Genesen Ton. Isso aqui, ó. Não tem esse traço aqui? O que vocês acham que é esse traço aqui? Abreviação, né? Esse aqui é chamado de num suspenso. Esse aqui é como se tivesse um N aqui, ó. Tivesse um N. Ton, Isaac. E assim por diante. Então, vários. Você pode encontrar. Mas aqui tá bem limpinho mesmo. Do Bibleworks já tá tá meio um pouco diferente. Vou mostrar agora do Bibleworks para vocês. Como é que fica do Bibleworks aqui? O Bibleworks já tá como está mesmo. Lá limparam tudo, até para ler bacana. Eu vou colocar aqui do... Eu vou ter que ver esse aqui. Pegar o de Mateus. Aí vamos para manuscrito. Tá aparecendo o Bibleworks para vocês aí? Sim. Beleza. Vamos para o Vaticano aqui, ó. M03. Cadê, meu amigo? Não apareceu, não? Ah, apareceu aqui. M03. E olha como é realmente o manuscrito, como ele tá. Se ele aparecer para você, você me avisa, tá? Amanhã, eu tô esticando ele. Deixa eu ver se vocês estão vendo ele. Estão vendo. Vou aumentar aqui. 50%. Aqui, ó. Vou diminuir aqui. Tá piscando para vocês, então? Não sei por que pisca isso aqui. Olha, isso aqui é o Real Códice Vaticano, gente. Olha como ele tá. Catá Matithaion. Catá Matithaion, segundo Mateus. Olha como ele escreveu aqui. Ó. Isso aqui, 4º século. Vou aumentar agora. 50%. E é assim que nós trabalhamos aqui. Ó. Olha o beta aqui. Olha o tamanho do beta que eles fizeram. Praticamente. Isso aqui é um B mesmo. Só para repetir aqui. Ó. Biblos. Genesios. Jesus Cristo. Exatamente do jeito que está aqui. Ó. Olha, vocês estão vendo algum acento? Sim. Exatamente. Isso aqui, ó, naquela época, já no 4º século, os manuscritos também já eram acentuados, tá bom?
Olha só essa. Ele terminou a frase bem aqui, ó. Bem aqui. Vocês observam uma coisa no fundo dele aqui, assim, ó. Dá para observar, né? Eu vou até puxar mais para vocês aqui. Olha, pode ver, ó. Tem uma manchinha aqui, ó. Provavelmente ele foi usado para alguma coisa também. Aqui no fundo. O papel era muito caro. Esse aqui era muito caro, praticamente. Ele reaproveitava. Mas ele não é um palimpsesto, mas dá para perceber que alguma coisa foi escrito por trás dele. Aí ele para aqui e começa aqui, ó. Pode ver, ó. Esse manuscrito é bom de ler ele. É bom. Pode ver. Tudo junto, gente. Não temos aqui separação entre as palavras. Nenhuma classe gramatical é separada aqui, ó. Mas ele traça como algumas coisas aqui, ó. Para aqui. Como é? Cadê? Alguma coisa tem aqui que eu não consigo ler. Aqui acho que é um alfa. Olha só como na nossa tradução, só olhar aqui, ó. Amei, aqui tá Ameinadab. Por quê? Porque eu tenho aqui um ditongo. E aqui nessa época já estava começando a ideia do... Como é que aquele vício que estava tendo aqui, dos ditongo, que se fundiam, esqueci o nome de uma que os escribas tinham, a gente não tinha que ler mais aqui Ameinadab, sim Aminadab, fazia uma fusão isso aqui, ó. Esqueci até o nome. Não é só lecismo, não, eu esqueci o nome disso aqui. Então esse ditongo aqui, Ameinadab, já não é para ser lido dessa forma, Amei, e sim Aminadab. E ele vai sofrendo esse tipo de influência, os escribas, até chegar, depois você vai ver Aminadab, nesse sentido. Deixa eu ver aqui, como é que tá no grego aqui, original aqui. Cadê? Ó, Aminadab, tá bem aqui, ó. Aminadab, não sei se aparece para vocês aí. Mas aqui tá Ameinadab. Essa era uma forma de vocês observarem essas questões aqui. Então, gente, só para fecharmos aqui, o que eu quero dizer para vocês? O estudo do grego vai fazer com que vocês consigam pesquisar esses manuscritos que eu mostrei para vocês. Para você ter segurança, se de fato, tá? Aqui que ocorre. A questão do texto que vocês vão escolher. Vocês querem escolher o texto crítico? Querem escolher o texto majoritário? Querem escolher o texto recéptico? Isso é com vocês, não é comigo. Entendeu? Com vocês. Mas, para mim, a maior coerência é dos mais antigos. Porque os mais antigos têm tanta divergência que não tem um que não concorde com o outro na sua página. Eu tenho que fazer seleções de crítica textual para saber qual é, como eu vou tratar um ou outro. Bem me quer, mal me quer, como é que eu vou fazer? Se for o mais antigo, lascou ainda, que tem papiros que divergem dos manuscritos. Divergem dos manuscritos. E eles são mais antigos. Os papiros, de fato, são mais antigos. Os códigos são os papiros, vários papiros dentro daquele tipo livro. E nós temos um papiro solto também, nesse sentido. Tá? O que ocorre? Eu vejo a coerência do texto majoritário muito grande. Muito grande. Em relação à mensagem do evangelho, que também concorda com os pais da igreja. Concorda muito com os pais da igreja. Tem a questão da perícope de João, a perícope joanina, que aparece no escrito de Cipriano do terceiro século, e aparece somente do Erasmo de Roterdã. A questão também Erasmo de Roterdã tinha os documentos, ele pegou da onde esses documentos que continham a perícope, nesse sentido. Então isso também devemos levar em consideração muitas questões relacionadas à crítica textual. Ó, nem tudo a crítica textual pegou, tá? E deixar de fora muita coisa também. Muitas coisas também. Então, vocês como estudiosos, vocês como amantes da palavra de Deus, têm que pesquisar, têm que se debruçar mesmo. Tem que se debruçar. E tem a resposta para tudo também. Mas vale também da pesquisa que vocês vão fazer.
tá? Das pesquisas que vocês vão fazer. Então, tudo isso, o grego que vocês vão aprender, o grego que vocês estão estudando, vai ajudar vocês a avaliar vários materiais, gente. Vários materiais. Vários materiais. E a pesquisa de vocês vão ter muito mais profundo. Vocês não vão cair na lábia daqueles ateus que aparecem lá na internet. Ah, não, alguém falou isso. E vocês têm acesso para investigar o que de fato está acontecendo. Amém, queridos? É só uma palhinha mesmo o que a gente vai começar. E no final do curso de vocês vão receber o certificado de vocês, tá bom? Isso aqui é só uma noção que a gente vai tratar aí acerca. E se vocês quiserem dar continuidade, é com vocês, com a turma de vocês também nesse sentido. Beleza? Outros alunos não puderam estar aqui devido às suas complicações. Mudou também, esse ano mudou muita coisa deles aí, nesse sentido. Eu falei, não, tranquilo. Assista os vídeos que eu vou colocar, isso aqui também vai para você. E no final você vai ter o seu certificado tranquilamente. Tá? Aí você vai chegar pro Sabino e assim, ó, Sabino, eu tenho certificado. O meu eu não falsifiquei, não. É brincadeira. Hoje eu e o Sabino temos um diálogo, vendo no meu privado e tal. Mais tranquilo. Mas discordo dele 100%. Até doido, desde o Antônio Miranda. Antônio Miranda recentemente me convidou para eu dar-lhe uma lapada no doutor Rodrigo Silva. Aí eu falei até com o professor Wesley, né? Aí eu falei, não, tá, o Rodrigo Silva é cachorro grande. Ali tem que dar lapada mesmo nele aqui. Ele é cachorro grande, ele tá enganando muita gente. Aí eu falei pro Wesley, qual a intuição? Aí eu falei assim, não, tu vem pro meu canal cara, eu vou te jogar uma plataforma, vai ter muita gente te vendo e tudo mais e tal. Rapaz, o diabo é sujo, meu amigo, é sujo. É sujo. Como o Wesley me falou, ele não faz, ele fez isso contigo, mas também ele fez com muita gente que caiu, até dinheiro eles dão ajudar as pessoas. E as pessoas cristãs não podem falar nada com o que eles falam. Você fala assim, olha, ajudei esse rapaz aí. Como aconteceu com alguns irmãos que o Wesley me falou. Mas, queira ou não, eles estão desviando muita gente da igreja. Muita gente da igreja. Felizmente. E eu tô lutando para também monetizar meu canal, que eu acho que eu monetize meu canal também. Não tô conseguindo. Foi desmonetizado meu canal há muito tempo atrás. E é negócio de um PIN aí que eu já mandei o PIN. Não sei se alguém pegou aqui da minha casa aqui para poder colocar. E se eu não conseguir monetizar meu canal, ele vai ter ainda. Mas eu vou criar um outro canal por causa das questões apologéticas aqui no Brasil aqui. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês. Até sexta-feira que vem. Oi. Só uma pergunta sobre o Antônio. Ele estuda grego e hebraico, né? Rapaz, não sei com quem. É por conta. Eu não sei, até eu fico assim, rapaz. Eu não sei se ele é tão inteligente quanto o professor Euler, porque o professor Euler é pau para toda obra, né? E ainda tem tempo de estudar grego. Exatamente. Ele está estudando grego. E o Antônio queria estudar grego comigo. Não, eu acho que eu vou estudar grego contigo e tudo mais e tal. Quando eu bati de frente com ele, ele falou, não, eu vou estudar grego contigo mais não. Eu vou com o Sabino, tô estudando com o Sabino. Eu falei, rapaz, tu sabe. Mas eu ensino grego, tá? Aí tá, alguém me orientou. Olha, ele é um ateu, ele vai usar o grego para... Eu até deixei quieto. Por quê? Porque ele vai usar o grego para criticar a própria Bíblia. Mas ele vai pensar que eu sou Sabino? Olha só, vou só contar uma coisa para vocês. O abençoado do Elton, que foi meu aluno, estudou 2 anos comigo, se tornou professor de grego. Esse negócio de amizade com ateu, meu amigo. Ficou com amizade com o Fábio Sabino. Até o Elton, com um bocado de crente na sala lá. Ele chamou o Sabino, entrou o Sabino, Antônio Miranda, Sabino com cigarro desse tamanho assim. Pois é, Elton. Interferindo no que ele falava, que ele dizia. Não, mas não é assim não. Esse teu grego aí tá... E fumando cigarro, peraí, tomar uma cerveja. Eu falei, Elton, pelo amor de Deus, não faça. Meu irmão, tu quer estragar o teu currículo, você se associa a esses caras pra te ver só. Porque o pessoal é cristão, é pastor, tu vai convidar um agnóstico e ateu aqui, tu tá louco. É só porque o cara te trata bem no privado, você ganhou alguns likes aí, meu amigo. Não troque não faça isso não, meu amigo. Não faça isso não, isso aí é Esaú te dando
É Jacó querendo trocar a primogenitura. Não deixa fazer isso. Mas é o que estão fazendo, entendeu? É o que estou fazendo. É o que estão fazendo, nesse sentido. Gente, um grande abraço a todos vocês. Estamos juntos. E até o próximo capítulo. Um abraço, querido. Vai, Eduardo Cassiano, grande homem de Deus. Se vende não, hein? Não, tem que vender não, senão eu tô morto. Eu vou pro inferno. Olha o like, né? Faz graça, querido. Meu Deus.